E a gente faz observação embaixo, abençoado o local da terra que não suportou os primeiros passos, né? Os primeiros passos ficaram cortados, só ficou o osso. Mas esse lugar maravilhoso em que eu passei toda a minha infância e parte da minha adolescência. Seguindo a metódica ordem para acompanhar a marcha progressiva das ideias, convém sejam colocados na primeira linha dos sistemas o que se podem classificar como sistema de negação, isto é, dos adversários do Espiritismo. Já lhes refutamos as observações na introdução e na conclusão do Livro dos Espíritos. Então, todos aqueles inimigos que vinham fazendo toda uma rechaçando tudo que fosse de explicação à doutrina espírita, foi deixada de lado. Assim como no volumezinho que intitulamos O que é o Espiritismo, fora supérfluo insistir nisso aqui. Limitar-nos-emos a lembrar em 2 palavras os motivos em que eles se fundam. Então, aqueles contraditores da doutrina espírita, do Espiritismo, que estava sempre negando os fatos. Então, como que você vai negar um fato diante do fato? Estranho, né? A pessoa está vendo, está acontecendo e ele está negando aquela situação, está negando aquele ocorrido. Então, nós precisamos entender que tem pessoas de todos os jeitos, de todas as formas, e que buscam, às vezes, uma saída, um escapismo para aquilo que ele está vendo, para aquilo que está diante dos seus olhos. Isso é que ser contraproducente, ele vai acabar caindo em contradição e entrando por caminhos mais espinhosos. De 2 espécies são os fenômenos espíritas: efeitos físicos e efeitos inteligentes. Os efeitos físicos é quando as cadeiras mexiam, as mesas andavam, e os efeitos inteligentes eram eram as respostas dadas pelos espíritos. As comunicações sérias que eram passadas pelos espíritos e eram anotadas pela assembleia que estava ali presente, ia sendo anotado aquelas informações, e com isso as pessoas foram depois as formações já eram diretamente escritas, dando resposta que transcendia o conhecimento da época e até o de hoje. A gente ainda não conseguiu entender tudo que está na codificação espírita, conforme a gente está fazendo um estudo agora do Livro dos Médiuns, depois a gente vai fazer do Evangelho, depois do Livro dos Espíritos, e assim até a gente fazer todo o estudo da obra kardeciana, e se Deus quiser, todas elas estarão postadas aí, para que você, né, aí no seu lar, nos momentos de folga, tire uma hora por dia, 40 minutos, 1 hora, os filmes são não passam de 40 minutos, para que você possa familiarizar com a doutrina espírita, se informar. Os estudos estão sempre colocados, o capítulo e o número de onde está sendo estudado. Quando esse número é muito grande, para não ficar um filme muito grande, a gente subdivide ele em 2, traço 2, traço 3, para facilitar o estudo. Então, vamos estudar, vamos continuar nosso estudo, não admitindo a existência dos espíritos. Por não admitirem coisa alguma fora da matéria, concebe-se que neguem os efeitos inteligentes. Quanto aos efeitos físicos, eles os comentam do ponto de vista que lhes colocam e seus argumentos se podem resumir nos 4 sistemas seguintes. Então, as pessoas começam a negar os efeitos inteligentes. Aí eu não acredito, é o médium que sabe tudo isso, mas como que ele vai saber tudo isso? Ele não estudou tudo isso. Aí eles inventam as mais diferentes explicações teóricas que não se fundamentam. E aí, depois, quanto aos efeitos físicos, também eles vão fazer um monte de objeções, conforme a gente vai ver a seguir. Está no próximo tópico. Então, é importante a gente observar que os fenômenos espíritas, eles são sempre colocados para que as pessoas possam entendê-lo e raciocinar sobre aquele fato que está acontecendo. Mas muitas das vezes as pessoas tentam negar, tentam achar defeitos, tentam achar que sabem dar explicações, mas aquelas explicações não se coadunam, não tem como se sustentar diante da lógica que o Kardec trouxe e das suas grandes observações
dos fatos passo a passo, do entendimento maior daquela situação, para que, diante de tudo aquilo que ele se propunha a oferecer a toda a posteridade, para a humanidade, estava muito bem embasado, teoricamente, na teoria, explicando os fatos com muita coerência. Então esse grande embasamento é aquilo que trouxe para a doutrina espírita os fundamentos necessários que perduram até hoje e certamente perdurarão para sempre, porque cada vez que a gente estuda a doutrina espírita, mais a gente entende que ela sempre nos trará a resposta para as nossas dúvidas.